Olá, gente querida do meu Brasil. É com um imenso prazer que começo agora mais um programa Anselmo Mororó. E hoje o nosso convidado é o Daniel Aragão, candidato à presidência da OAB. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, Daniel? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado TV Capital por ter dado a oportunidade de estar aqui e obrigado, Anselmo, também por estar aqui participando do seu programa. Maravilha. Daniel, de onde é que vem essa garra, essa marra, certo? Essa inteligência de se candidatar à presidência da OAB do estado do Ceará? A candidatura à presidência da OAB, na verdade, nasceu dos anseios da Jovem Advocacia, né? Para quem não conhece o sistema OAB, a Jovem Advocacia representa em torno de 50%, né, dos advogados do estado do Ceará. E eu comecei minha carreira muito jovem, não como advogado, como executivo das mais variadas empresas, e sempre tive essa parte de gestor, como fui gerente de banco, gerente de várias empresas do varejo. E criei a Associação dos Jovens Advogados, né, no ano de 2009, que tem em média de 3 a 4 mil advogados. Quando foi agora no ano de final de 2020, início de 2021, os jovens advogados eles são sempre muito assediados, né, em época de período eleitoral, e a nossa base de eleitores, que é a Jovem Advocacia, viu que não queria mais o que está posto hoje. Foi aí que nasceu o meu nome, numa pré-candidatura, quando nós estivemos à frente do movimento OAB Diferente, devido a ser o mais velho do grupo, que eu tenho 45 anos, a gente tem um grupo médio de 35 anos, e surgiu aí, a gente começou a pleitear o cargo mais alto da advocacia no estado do Ceará, né, vamos dizer, que é a liderança da Ordem dos Advogados do Brasil. Magnífico. Daniel, e quais são as suas propostas e premissas para ganhar essa chapa? Vamos lá. A nossa chapa nasceu com o movimento OAB Diferente. E já dizia no nome do movimento, né? O OAB Diferente é o quê? Ser diferente do que está posto hoje. Parar de ser o mais do mesmo, né? O grupo político que se encontra no poder da Ordem dos Advogados do Brasil, que é exatamente o grupo das duas chapas de situação que brigam hoje, né, junto com a minha chapa, que seria a chapa de oposição pela manutenção do poder, já estão há 20 anos dentro da OAB. Então, nós precisávamos fazer diferente pela advocacia. E foi com isso que nós nos desenvolvemos um trabalho para fazer uma campanha diferente e fazer projetos diferentes para a advocacia. Principalmente levando a minha experiência de gestor e a experiência de vários outros membros da nossa chapa para dentro da ordem, levando governança corporativa, compliance, levando a veia privada para dentro da ordem. Apesar de não ser uma entidade pública, mas é uma entidade associativista, né? Uma entidade que tem um pouco classista, né? Apesar de ela não ser considerada juridicamente uma entidade classista. Então, o nosso viés, com várias propostas e premissas, tivemos basicamente, né, a questão do espírito empreendedor da advocacia, transparência, fomento, né, para os advogados, são uma das bases da nossa campanha, né? E dentre isso vai a ouvidoria e muitas outras propostas que a gente, ao longo desses 30 dias de campanha da chapa e 6 meses de movimento, tentamos passar ao máximo para a advocacia, né? Daniel, para os nossos telespectadores, eu vou fazer duas perguntas, né, numa faixa só. Quem nos assiste aí em todo o estado do Ceará, gostaria de saber o seguinte: quais são os problemas que a OAB tem hoje e quais seriam as soluções que você daria para resolver esses problemas? Vamos lá. Problemas da advocacia, né? Todos sabem que nós viemos de uma pandemia, né? E isso ocasionou vários problemas econômicos, né? Mas os problemas da advocacia elas vêm ao longo dos anos. Nas últimas gestões houve uma grande partidarização da ordem. E antes de entrar nessa questão de partidarização, eu vou falar de umas coisas chamadas pesquisa qualitativa, né? Eu acho que toda empresa privada, todos os candidatos eleitores fazem uma pesquisa qualitativa para conhecer o seu eleitor. E nós vimos que o advogado, ele sempre fala da questão da anuidade, morosidade da justiça, que realmente são problemas graves. Mas só que ele esquece, na verdade ele não tem, não é nem que esquece, ele não tem conhecimento que o maior problema da advocacia hoje se chama o partidarismo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, uma das nossas premissas
que até teve na pergunta anterior, é acabar com a partidarização da ordem. Quando nós falamos acabar com a partidarização, é exatamente a OAB ter autonomia e não submissão aos entes públicos, né? Não é que a OAB não participe da política, não, pelo contrário, ela tem que ser muito atuante na política, ela não pode ser submissa. E vai me perguntar, sabe, o que isso tem a ver, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas isso tem tudo a ver, porque quando você passa a ter parcialidade em comissões, né, para quem não sabe, a OAB ela é formada por várias comissões de estudo. E essas comissões de estudo podem dar pareceres que podem gerar ações diretas de constitucionalidades, até impeachments, né? Então, é muito importante que ela seja imparcial e seja totalmente técnica, né? Então, a partidarização da ordem, ela compromete e afasta a advocacia. E quando a morosidade vem, que todos, é algo que toda a sociedade sofre com isso, um dos motivos que a OAB ela tem que estar lá, ao lado do Tribunal de Justiça, brigando pelo um orçamento maior para o tribunal, que o tribunal, dentre os problemas, a gente sabe que o problema de morosidade não é só questão de dinheiro, né? Existe gestão e outros, mas com certeza, parcialmente, existe um problema financeiro para dar maior celeridade nos processos judiciais. Daniel, existe a transparência do prestamento de conta da OAB para com os advogados? Transparência está entre uma das nossas premissas, tá? Vou lhe dizer por quê. Porque a nossa visão, a transparência não deve só ser de prestação de contas, tá? Hoje em dia existe uma grande briga política entre Ordem dos Advogados do Brasil e Caixa de Assistência, né? E dessas brigas é exatamente pela transparência de repasses financeiros de um para o outro. Então a advocacia hoje ela não tem um acesso devido a essa transparência. Só que nós entendemos que a transparência deva ser de atos, não só de contas, né? Então o advogado precisa ter acesso como é escolhido as vagas que a OAB tem assento, né? Para quem não sabe, a OAB tem assento no Conselho do Meio Ambiente, a OAB tem vaga no Contencioso Tributário do Estado, Tributário do Município, que são feitos por nomeação, fora o quinto constitucional, né? Que são escolhidos desembargadores do quinto constitucional, que normalmente era para ser aberto para a advocacia e hoje em dia não é, né? A tendência é que o presidente, junto com os conselheiros eleitos, escolham indiretamente os próximos desembargadores que serão da responsabilidade da advocacia. Então, o que nós prezamos é que sejam transparentes também em atos e não só em contas, né? Que lá abra para a advocacia um um contencioso tributário, vários colegas aí que tenham possibilidade, requisitos para exercer essa função, e não advogados nomeados indiretamente por presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Daniel, na tua opinião, existe uma política partidária dentro da OAB ou isso, se existir, não é problema? A política partidária, na minha visão, é o maior problema que existe na ordem. Eu frisei, não existe problema de o advogado ter o seu perfil como pessoa física, de ter uma afinidade com o partido político A ou B. Faz parte da natureza humana. Ele não pode deixar a instituição atrás dessa sua afinidade. Então, a questão partidária na OAB é muito séria, porque existe muitos políticos que, inclusive, exercem cargos como presidente de comissão. E a partir do momento que, como político partidário, você exerce cargo em uma comissão, você passa a defender mais os interesses do seu partido político do que da sociedade e da advocacia, né? Então, um parecer, eu digo bem claro, ele tem que ser técnico. E é uma forma que eu digo, o nosso número, né, da chapa é 90, porque a nossa ideia é resgatar a advocacia para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E como se resgata é exatamente com muito trabalho e principalmente ela voltando a ser técnica, né? Porque o advogado é uma profissão técnica jurídica, né? Não é uma profissão que é política e discricionária, né? Isso tem que ser um entendimento técnico. E os partidos políticos influenciam diretamente, né? Inclusive na escolha do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Legal. Daniel, você sendo eleito, certo, para a presidência do OAB, eu lhe pergunto o que você faria
para ajudar aos advogados que não estão engajados no mercado de trabalho agora? A advocacia, né, nós sempre fomos muito próximos da Jovem Advocacia, sempre. É a nossa base, né? Apesar de eu não ser mais jovem, mas por devido ter sido presidente da OAB Jovem, ter fundado a Associação dos Jovens Advogados, nós temos essa convivência. E a Jovem Advocacia é sempre a que sofre mais porque ela acabou de sair dos bancos da faculdade. Você imagina ainda quem sai dos bancos da faculdade e no meio do caos que foi nos últimos 2 anos de pandemia. Então, o principal, né, vamos dizer, que a OAB tem como fazer, e eu digo não só a questão de assistencialismo, a OAB tem que brigar pela advocacia para fomentar o espírito empreendedor do advogado, com capacitação nessa área e tomando medidas, dentre essas medidas também, uma criação, né, de uma comissão de mediação e arbitragem, né, de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que possa empregar advogados dentro da Ordem dos Advogados do Brasil para prestar serviço para a sociedade. Então, essa é uma das ferramentas, mas principalmente fazer com que chegue clientes para a advocacia, né? Eu digo muito que o advogado ele não precisa se preocupar. Eu sei que pagar anuidade é algo que ninguém gosta, né? Mas a partir do momento que você tem um retorno da sua anuidade, que você vê que a Ordem dos Advogados do Brasil está lhe capacitando, está lhe preparando para o mercado de trabalho, está levando aquele comportamento empreendedor, está levando isso para dentro das faculdades de direito que hoje não tem, principalmente a parte de gestão, né? Eu digo muito, você estudar gestão não é só para advogar, né? É algo que muitos, nas minhas conversas com alguns coordenadores das faculdades de direito, dizem, olha, nós formamos bacharéis em direitos e não advogados. Eu discordo, até porque, não discordo que forme bacharel, mas eu discordo que gestão faz parte de todas as profissões de matéria jurídica. Se você passar para juiz, você vai administrar uma vara. Ministério Público, a mesma coisa, não uma vara, mas vai administrar os seus processos. E aí vai. Então, a OAB tem importância muito grande no desenvolvimento profissional dos futuros jovens advogados que vão entrar no mercado. Legal. Eu queria agora te perguntar o seguinte. Eu sou advogado e estou indeciso em quem eu iria votar. Quais são as suas propostas para me convencer, sendo um advogado? Eu não sou advogado, estou dizendo, se eu fosse um advogado, né? Para tirar essa dúvida em quem eu votaria, por que eu iria votar em você? Quais são as suas propostas para quem é novo, para quem está desempregado ou quem já está empregado e tem um banco, um escritório de advocacia? Por que votar em você, amigo? Anselmo, foi muito boa a sua pergunta, porque hoje em dia a OAB, para quem não conhece, ela tem em torno de 47 mil advogados, tá? Desses 47 mil, nós devemos ter em torno de 32 mil advogados ativos, em torno de 20 mil advogados adimplentes, que são os que têm o direito de voto, né? Apesar de nós discordarmos, né, que só os adimplentes votem, né? Nós pensamos que o direito de voto é um direito sagrado, né? Se você está inadimplente, que a OAB toma as providências jurídicas cabíveis, né, para você honrar com o seu compromisso com a entidade e não tirar o seu direito a voto, né? E nessa classe, nesses 20 mil advogados, vamos arredondar aqui esse número, existe em torno de uma abstenção de 30% a 35%. E hoje, nas últimas pesquisas, nós temos em torno de 40% de indecisos. Então, a eleição da OAB vai ser decidida exatamente no dia da eleição, 24 horas ou 48 horas antes. Então, é importante, primeiro, que o advogado vá votar, né? E como decidir o seu voto? Primeiro, olhar os 3 candidatos, né? Os 2 candidatos da situação e fazer uma análise. Eles já estão lá há 20 anos no poder e veja o que foi feito pela advocacia nos últimos anos, né? Daniel Aragão e toda a chapa OAB por você tenta oferecer para a advocacia uma nova visão para o advogado, uma nova forma de gestão, né? Para a advocacia pública, tentando brigar por eles, para que seus pareceres jurídicos sejam contados como atividade jurídica, para a sociedade civil, que ela só pague custas e emolumentos cartorários ao término do registro, que aí é uma proposta que abrangeria, quer dizer, não só o advogado que atua na área imobiliária, mas como a sociedade, que é um grande papel, né? Nossa principal função é trabalhar para fazer com que a advocacia e a OAB virem
novamente protagonista, né? Nós não vimos hoje mais a OAB participando de nada, nós não vimos uma pandemia que nós tivemos, a OAB ser protagonista de nenhuma providência, nem zero. Faz muito tempo que você não vê o OAB Ceará participando dos debates do dia a dia da sociedade. E é isso que nós queremos que os colegas advogados e advogadas escutem, tenha novamente o brilho nos olhos para falar que fazem parte da OAB do Ceará. Daniel, excelente resposta. Eu lhe pergunto agora, para o telespectador que está nos assistindo, que não são advogados ou que não tem conhecimento profundo da OAB, explique para esse público qual é a forma que vocês, advogados, votam. É na máquina eletrônica, como a máquina do TSE? Como é por cédula? Qual é o formato que vocês votam? O formato é o mesmo da legislação eleitoral, né? Por urna eletrônica, né? Dividido por número de inscrição de ordem. Então, são diversas urnas eletrônicas. E quem fiscaliza essas urnas, Daniel? São a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? As urnas são cedidas para o TRE, né? E a Ordem dos Advogados, todas as chapas têm os fiscais, né? Responsáveis, né? Da própria chapa, como a própria Ordem, né? Tem a Procuradoria e uma comissão eleitoral que é nomeada pelo presidente da OAB, né? Que faz o trabalho de fiscalização também em conjunto com as chapas. E a Procuradoria da Ordem dos Advogados. E nunca teve problema, sempre foi transparente, todos aceitam esse método aí? Sempre, sempre. Assim, pelo menos na era contemporânea, né? Depois que eu comecei a advogar, né? Que são 14 anos aí de profissão, nós nunca ouvimos nada que trata de algum tipo de fraude nas nossas eleições. Certo. Daniel, quando chegou ao programa, você falou que é sangue novo, é uma vida nova que você está levando para a sua candidatura. Diga por que você merece essa candidatura, essa presidência da OAB no estado do Ceará para o nosso telespectador. A OAB, né, ela é administrada pelo mesmo grupo de advogados há 20 anos. Ele foi eleito em 2003. De lá para cá, eles ficaram dividindo o espaço e mudando literalmente as cadeiras, assim, de forma coloquial. Um ano é presidente, no outro ano é tesoureiro, e aí vai. E eu pergunto para você, colega advogado, o que é que mudou para você nos últimos 20 anos no seu trabalho? Pelo contrário, ficou tudo mais difícil, a quantidade de faculdade de Direito aumentou, hoje são 66 no Ceará, né? Então o mercado passa a ser mais competitivo com poucas oportunidades. Então o principal trabalho que nós temos hoje é fazer com que a advocacia volte a ser protagonista, volte a ganhar seu espaço e principalmente que a OAB volte para a advocacia que já está fora dela há muito tempo, sem defender os interesses de toda a advocacia e sim de uma meia dúzia de advogados que estão no poder. Nesse programa, eu gostaria também de convidar o presidente da OAB, o doutor Erivaldo Dantas, para vir também conversar conosco, falar das propostas dele, falar como é que ele vai conduzir a OAB, caso ele seja eleito ou não, passar para outro a presidência, e convidar também o seu Sávio Aguiar também para vir ao nosso programa. E gostaria de agradecer a sua vinda aqui, os esclarecimentos que você prestou a esse nosso público fiel, maravilhoso a Deus, e deixe suas considerações finais e a sua proposta aí de vencer essa campanha. Mais uma vez, obrigado, TV Capital e Anselmo aqui pela a oportunidade de espaço. Gostaria também que o Sávio e o Erinaldo participassem do programa para poder também ter a oportunidade e o telespectador escutar os 3 candidatos aqui e decidir o seu voto. Então, colegas advogados, no dia 17, vão votar, de preferência no Daniel Aragão, no número 90, e caso achem que as propostas dos outros colegas sejam mais interessantes, votem neles, mas não deixem de votar. Vamos exercer o nosso Estado democrático. Um grande abraço aí. Daniel, obrigado por sua vinda aqui, lhe desejo tudo de bom, que Deus o abençoe, que você alcance os seus desejos, certo? E que o povo do Ceará olhe com você com bons olhos e vamos renovar esse sangue dentro da OAB, tá bom? Aqui finalizo mais um programa cheio de esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos os brasileiros e até o próximo programa, Anselmo Mororó.